Chegamos ao absurdo número 5, como sempre com uma seleção de assuntos objetivos, diretos e sempre muito interessantes para você que gosta de curiosidades. Veja só o que nós temos nesta edição. Nascida sem rosto. Dinossauros na Antártica. Bichinho com 1.306 pés. Eletricidade no solo. O primeiro controle remoto. Chegamos perto do Sol. Sepultura radioativa. Em dezembro de 2021, em Foz do Iguaçu, no Brasil, moradores do bairro Três Lagoas declararam que há meses correm o risco de receber choques elétricos a qualquer momento, mesmo durante atividades simples como estender roupas no varal. Dizem que alguns equipamentos ligam sozinhos, mesmo quando não conectados às tomadas. Jackson Andrade de Souza, de 42 anos, um conhecido adestrador de cães, provavelmente morreu eletrocutado enquanto lavava um canil. O temor dos moradores é constante, pois passear no jardim e tomar banho tornaram-se coisas perigosas. O cunhado do falecido adestrador, achando que o problema poderia estar sendo causado por algum fio desencapado sob o solo, fez perfurações, mas foi obrigado a interrompê-las ao começar a sentir as fortes descargas. O fenômeno estendeu-se a pelo menos 6 chácaras da região. Em algumas localidades, eletrodomésticos funcionaram com simples conexões dos fios com o solo ou com uma cerca não eletrificada. Técnicos da Companhia Paranaense de Energia, a Copel, estiveram no local, averiguaram a rede e o solo. Concluíram que trata-se de um problema de instalação elétrica em uma das propriedades. O dono foi notificado e teve o abastecimento de energia suspenso até que a situação fosse resolvida. Segundo o periódico Scientific Reports, de 16 de dezembro de 2021, em agosto de 2020, pesquisadores descobriram um inseto que pode ser realmente chamado de milípede, isto é, que tem 1.000 pés. Até então, só tinha sido documentado uma criatura parecida com 750 pés. A nova espécie, fina, longa e segmentada, foi encontrada 60 metros abaixo do solo, num buraco feito por uma mineradora na Austrália, e recebeu o nome de Eumilipes persephone. Para o espanto dos cientistas, ela tem 1.306 pés, entre os seus 303 segmentos. O bichinho, incolor, sem olhos e com longas antenas, tem cerca de 10 centímetros de comprimento e menos de 1 milímetro de largura. Os filhotes de algumas espécies nascem com apenas 8 pés, e novos pares vão surgindo à medida que envelhecem e crescem novos segmentos do corpo. Em setembro de 1898, durante a primeira exposição elétrica realizada no Madison Square Garden, em Nova York, nos Estados Unidos, o extraordinário inventor e engenheiro eletrotécnico servo-croata Nikola Tesla brincou com a ingenuidade das pessoas, demonstrando que elas podiam controlar os movimentos de um pequeno barco de brinquedo apenas gritando comandos verbais. Na verdade, ele estava no comando o tempo todo e, para tanto, usou o teleautômato, o primeiro controle remoto do mundo, que foi uma de suas magníficas invenções. Entre 146 e 66 milhões de anos atrás, durante o chamado período Cretáceo, a Antártica era coberta de florestas. De acordo com o paleobiólogo Dr. Brian Huber, do Museu Nacional de História Natural do Instituto Smithsonian nos Estados Unidos, diferentes espécies de dinossauros viviam por lá quando as temperaturas oscilavam ao redor dos 30 Celsius e não havia cobertura de gelo. Escavações revelaram que até os enormes titanossauros, herbívoros que mediam entre 9 e 12 metros de comprimento, estavam entre as criaturas que viviam no continente. Anualmente, marcantes descobertas são feitas naquelas isoladas paragens. Jacaré ou peixe? É um Atractosteus spatula, conhecido como peixe-jacaré ou gar alligator.
Está entre os maiores peixes de água doce da América do Norte, podendo medir até 3 metros de comprimento e pesar mais de 135 quilos. Anos atrás, diziam que nenhum equipamento humano conseguiria chegar perto do Sol, a estrela central do nosso sistema planetário, pois qualquer coisa derreteria com o intenso calor. A sonda Solar Parker da NASA, lançada em 12 de agosto de 2018, tem se aproximado do nosso astro e em dezembro de 2021, pela primeira vez na história da exploração espacial, penetrou a coroa solar para investigar as partículas e os campos magnéticos. Aquela região da atmosfera solar tem 999.727 graus Celsius em seu ponto mais quente, enquanto a superfície tem cerca de 5.727 Celsius. A Parker continuará aproximando-se do Sol numa trajetória espiral e espera-se que consiga chegar a uns 6,11 milhões de quilômetros de sua superfície. Em janeiro de 2022, a sonda atravessará a coroa solar novamente e em 2024 chegará mais perto do que Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. Um repórter da Afrimax descobriu no interior de Ruanda, na África, Amina, uma avó de 77 anos que nasceu sem olhos e nariz. A anciã é uma corajosa sobrevivente de uma vida de intermináveis privações. Como se não bastasse, desde a infância foi submetida a cirurgias para remover tumores que surgiam em sua face. Amina fala, come e respira através da boca mal formada e também tem deficiência auditiva. A assustadora aparência a tornou alvo de terríveis assédios e humilhações. Alguns chegaram a tratá-la como se fosse um monstro ameaçador. A despeito da grave malformação, a mulher muçulmana é lúcida e foi oferecida para casamento aos 30 anos. Teve 2 filhos, mas tempos depois, por causa de desavenças, veio o divórcio do casal e uma nova etapa de muito sofrimento. O marido casou-se com outra. Ela chega a ficar dias sem comer, mas não deixa de fazer suas 5 orações diárias para Alá, a quem atribui o fato de ainda estar viva. Como não tem visão, desloca-se com dificuldade e evita deixar a área do casebre em que vive. Depois que a reportagem da Afrimax foi ao ar, a menina tem recebido algumas doações e espera construir uma casinha melhor. Segundo o Journal of the British Society for the History of Radiology, foi somente após uma exumação realizada em 1995 que o mundo ficou sabendo que Marie Curie, a única mulher a ganhar 2 prêmios Nobel, foi sepultada num caixão de chumbo com cerca de 2,5 centímetros de espessura para conter perigosa radiação. Marie Curie e seu marido Pierre foram os grandes pioneiros no estudo da radioatividade e, por desconhecimento do perigo, não tomaram as medidas de proteção que são exigidas em nossos dias. O governo francês planejou transferir os restos mortais do casal para o belo Panteão, e quando foi remover os caixões de madeira, descobriu que a mulher estava dentro de outro feito de chumbo. Na sepultura, detectaram traços de rádio e polônio, que eram os elementos descobertos e estudados pelo renomado casal. Cadernos, livros e todos os pertences do casal que estão na Biblioteca Nacional da França continuam radioativos, contaminados com o rádio 226, e são mantidos em caixas de chumbo. Para manuseá-los, os interessados são obrigados a usar luvas e roupas especiais. Estimam que o isolamento do material terá que ser mantido pelos próximos 1.500 anos. Curiosamente, a partir de 1904, o perigoso rádio chegou a ser comercializado como um produto milagroso. Achavam que curava várias doenças e era até inserido em cremes de beleza. Bebiam água com rádio e escovavam os dentes com ele. Era, no entanto, uma porta para a morte. Meu amigo, minha amiga, eu espero que você tenha curtido o Absurdo número 5. Eu achei que ficou bem legal. E como sempre, farei uma recomendação aqui no final do nosso programa. Desta vez,
Para você que gosta também de arqueologia, especialmente de arqueologia bíblica, quero recomendar a Biblical Archaeology Review. É um dos periódicos que eu mais gosto de acompanhar. Sempre tem muitas novidades interessantes para aqueles que pesquisam arqueologia bíblica. Então, dê uma conferida lá. Você que gosta de arqueologia bíblica, com certeza vai apreciar ler estas e outras edições. Até o nosso próximo programa.